Fala, meus filhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar como definir um funil de pré-vendas ou SDR no CRM. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Olha, eu já estou aqui com a tela aberta dos clientes em potenciais, dos famosos leads, tá? Uma tradução aqui literária para leads poderia ser clientes em potenciais. E dentro dessa tela do Zorro, a gente consegue ter alguns recursos para a gente poder trabalhar esse funil do pré-vendas, né, ou do SDR. O que é de fato esse funil do SDR? É justamente depois que chegou de marketing, ou seja, chegou um lead interessado na solução, a gente consegue ali fazer alguns estágios para qualificar esse lead. Então, como é que você sabe, por exemplo, se alguém que entrou em contato contigo tem realmente o fit para comprar o seu produto ou o seu serviço? Você tem que ter um processo para poder definir se ele faz parte de um grupo seleto que você conseguiria atender com o seu produto ou seu serviço, certo? Então vamos lá. Então dentro do CRM, aqui eu tenho duas principais formas de fazer isso, tá? Para poder gerenciar esse fluxo. A primeira forma seria, por exemplo, eu trabalhar com Kanban, né? O famoso Kanban. Eu vou vir aqui e colocar a visualização em Kanban e vou dar um nome. Funil de SDR ou pré-vendas, tá bom? Vou deixar aqui assim, dessa forma. E vou selecionar qual campo. Dentro do Zorro CRM, o campo que nos diz respeito aos estágios de qualificação de um lead, se ele está apto a se tornar um prospect ou não, é o situação do cliente de potencial, tá? E aqui eu vou agregar por receita anual, que é o único valor aqui que eu tenho, poderia ter outros campos de valor. E vou colocar aqui o estilo de cabeçalho cor única, tá? Eu poderia colocar vários, não vou colocar hoje aleatório, só para ficar diferente. E vou colocar algumas informações que eu quero ver dentro do Kanban. Então eu quero ver o primeiro nome do cara, eu quero ver o sobrenome, eu quero ver o e-mail. Deixa eu colocar aqui o e-mail, e eu quero ver também a empresa. Show de bola. Salvando, ele já classifica para mim os leads em status, né? Ou seja, em caixinhas para a gente poder ver o que tem em cada uma delas, tá? Aqui o Zorro já traz por padrão todos esses estágios, tá? Você pode renomeá-los, você pode reclassificá-los em ordem, então fica à vontade aí de você customizar isso, tá? Mas de qualquer forma, o que é importante saber? É importante saber que aqui no caso, como é português, olha só que legal, eu tenho vários que não tem, não está classificado, porque está numa nomenclatura em inglês, né? E os meus dados já mostram aqui, então eu vou migrá-los para algumas caixinhas aqui, tá? Então, vou migrar aqui para algumas caixinhas só para a gente fazer uma simulação real aqui do que seria isso, né? Perfeito. Então, para aqui, vamos continuar. Então, esse funil aqui é um funil, tá? Eu colocaria os estágios em ordem, tá? Então, a primeira parte do estágio aqui seria o não contatado, ok? Então eu colocaria o não contatado como sendo a primeira parte, tá? Eu não vou organizar isso aqui porque eu teria que customizar para fazer essa organização, ok? Mas é customizar o nome mesmo, é só editar o layout do módulo e eu alterar isso daí lá. Então eu teria que ter esse não contatado lá em primeiro, depois eu teria que ter um contatado, depois um contatar no futuro, ou tentativa de contato e assim por diante, tá? Então essa é a primeira forma da gente fazer esse tipo de qualificação, esse tipo de funil. Qual a segunda forma, que é a forma que eu gosto muito e ajuda muito no processo de qualificação de leads, principalmente para o processo de SDR, que é pauleira, que é toda hora coisa nova. É o de Blueprint. Olha só como é fácil ativar isso, galera. Você vem aqui, ó, em configurações e você coloca aqui em plano gráfico e ele tem esse carinha aqui já criado na conta automaticamente, mas você pode customizar, colocar do seu jeito, tá? O que é isso? Isso é um plano de ação.
ele baseado nos estágios que eu tenho do meu campo lá, que é status ou situação de cliente potencial, eu consigo classificar quais são as ações posteriores e fixar esse processo em etapas para que eu possa ser conduzido durante o processo. Isso é muito legal, ele auxilia muito no processo também de treinamento de equipes novas que fazem o processo de gestão de leads, tá? Então, nesse caso, eu vou ativar ele, tá? Eu já tinha meio customizado aqui em português, porque ele veio essencialmente em inglês. Eu vou republicar, salvar aqui mesmo assim, tá falando que tem alguns loops, mas esses loops são propositais, e eu volto lá em leads. Quando eu estou aqui em leads, por exemplo, se eu vou trabalhar com não contatados, né, eu venho logo de cara e eu clico num lead, ele vai abrir para mim o registro e você vai perceber que agora ele vai estar com um blueprint aqui, um fluxo, um plano de ação. A blueprint é o nome em inglês, plano de ação é o nome em português. E olha só que legal, como ele está no primeiro estágio, ou seja, ele chegou agora do site ou de uma plataforma qualquer, de algum canal de relacionamento nosso, e ele está como não contatado ainda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, qual que é a primeira parte? Contatar. Então, eu vou contatá-lo. Nesse processo, eu vou fazer as minhas anotações aqui. Então, me atendeu, tem 100 funcionários, a receita anual dele é de 2 milhões e ele está interessado, ele é do setor de data e telecom, legal? E aí eu vou salvar. Quando eu salvei, ele vai para outros estágios, né? Ou seja, ele está me conduzindo no processo do meu funil aqui de SDR ou de pré-vendas. Então eu posso falar que ele não teve interesse, ou seja, na ligação eu já identifiquei ali, coletei os dados, mas ele não tem interesse sobre o meu produto que eu estou falando para ele. Ou eu posso falar que ele é um lead ruim, ou seja, não tem nada a ver, cara. Ele estava buscando pão e eu vendo banana. E aqui eu tenho qualificado para vendas, tá? Então, eu vou fazer o processo de qualificado para vendas, porque esse seria, por exemplo, o start para poder fazer uma conversão. Então, quando cheguei nesse estágio, eu vou lá no processo e faço a conversão dele para um cliente em potencial mesmo, para um prospect, na verdade, tá ok? Então, vou colocar aqui como qualificado, vou colocar aqui algumas notas, né? Ele dá até algumas sugestões aqui e tudo mais, mas eu vou colocar assim, cliente está qualificado, e aí eu vou salvar, e aqui nesse momento eu posso vir e converter, tá? E nesse processo de conversão, eu vou estar criando aqui, no processo B2B, eu crio uma conta, ou seja, uma empresa, um contato com quem eu falei, que seria um contato relacionado a essa empresa, e por fim eu posso criar uma oportunidade de negócio do produto que eu estou acabando de apresentar para ele, né? Então eu vou colocar aqui que o produto está relacionado aqui num valor de 100 mil, o nome do meu negócio aqui eu vou colocar aqui serviço, vou colocar que a data estimada aqui de fechamento é até o final da semana seguinte, e vou colocar que ele não faz parte de nenhuma campanha e que ele é um decisor avaliador, desenvolvedor avaliador, ok? E aí eu vou converter. Convertendo, ele criou para mim a conta, o contato e o negócio. Aí aqui segue para a área de vendas mesmo, né? Que seria aí o inside sales ou até mesmo um gerente de conta, tá? Então toda a parte de executivo de conta ou outro qualquer. Então toda a parte de SDR acabou. Nesse momento, eu fiz a qualificação e joguei na mão de alguém, tá? Ali embaixo, faltou eu mostrar para vocês que eu posso selecionar o usuário, porque eu não tinha opção de usuário, que é uma base de teste. Mas aqui atrás eu vou voltar e vou fazer com outro, para vocês verem melhor, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou escolher um outro e vou fazer o processo. Aqui, só para simular um novo caminho, então, para aproveitar, eu vou colocar aqui, ó, tentar novamente. Eu vou falar, não me atendeu. Vou salvar. Aí ele vai falar que não tive resposta. Aí eu vou tentar amanhã de novo. E aí tentar novamente. E aí eu consegui contato. Consegui contato, vou colocar aqui que o cara tem interesse. Na verdade, o cara não, né? É uma
Lady, a mulher, tem interesse. Número de funcionários aqui, número de funcionários vou colocar aqui, tem 10 mil, negócio de 20 milhões, lá, qualquer um aqui só para a gente seguir. E aí, por fim, eu vou colocar que tem qualificação de vendas. E no momento de fazer uma nova conversão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o proprietário do registro. Tá aqui esse usuário aqui, tá relacionado, mas se tivesse outros usuários, eu poderia aqui definir qual é o usuário, ou seja, eu vou estar definindo quem é o executivo que vai estar seguindo com esse trabalho, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as dúvidas aqui, me ajuda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre esse processo de qualificação de leads no CRM. E é isso aí. Bora para o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.